Fala gente, tudo bem? Meu nome é Maurício, seja bem-vindo ao meu canal. Para você que não é inscrito, se inscreva, não custa nada. Isso vai ajudar bastante o crescimento do canal no YouTube, tá ok? Compartilhe, envie para os seus amigos, para aqueles que querem saber um pouco mais, que têm dificuldade em aprender inglês e precisa de uma dica. Hoje eu vou falar para vocês como eu aprendi inglês. Na verdade, eu não tive muita oportunidade, morando no Brasil há 7 anos atrás, eu não tive muita condição de estar pagando curso de inglês. Fiz um único curso de inglês no Brasil, me ajudou bastante, sou muito grato. Tive que vender, eu lembro que na época eu não tinha grana, estava trabalhando, mas você sabe como que é a situação no Brasil, ganhava muito pouco e eu não conseguia pagar um curso de 100, 150, beirando R$ 200 por mês. Então o que eu fiz? Eu tinha algumas coisas, como eu já tinha planos de vir para os Estados Unidos, o que eu fiz? Eu juntei tudo que eu tinha na casa e comecei a vender. Vendi armário, fogão, geladeira, muitas das coisas que eu tinha, como eu já tive banda no Brasil, toquei numa banda de rock, depois de reggae. Bom, então como eu não tinha dinheiro, o que eu fiz? Eu comecei a vender algumas coisas, inclusive muitas das coisas que eu tinha, eu vendi para a própria escola de inglês. Eu conheci a dona e o dono, né, era um americano e uma brasileira, e eu falei para ela da minha intenção de aprender inglês e de vir para os Estados Unidos, então eles começaram a meio que me ajudar, a facilitar algumas coisas. Tanto é que eu vendi a minha geladeira, equipamento de som, que eu tive uma banda no Brasil de rock e reggae há praticamente 7 anos atrás, e isso me ajudou bastante, porque eu não tinha condições de pagar, já estava meio que desempregado, tinha perdido o emprego, estava tentando trabalhar por conta, e aí com aquela dificuldade toda, eu não tive muita opção. Então eu comecei a vender, a oferecer as minhas coisas, os meus pertences, como geladeira, fogão. Eu lembro que a geladeira ficou na escola de inglês, porque a dona, ela não queria que eu saísse da escola, eu também não queria sair, estava me ajudando bastante. Estudei lá por volta de 6 meses, não, na verdade estudei por volta de 1 ano, e nos últimos 6 meses de curso eu não tinha dinheiro. Então o que eu fiz? Eu comecei a vender ou dar em troca dos cursos, dos meses de pagamento, o que eu tive, que foi equipamento de som, instrumento, a geladeira, esse tipo de coisa. E o que a escola não ficou, não era interessante para a escola, para a cozinha da escola, eu vendi para quem eu conhecia. Então foi assim que eu consegui pagar meu primeiro curso de inglês no Brasil, antes de vir para os Estados Unidos. Me ajudou bastante, né? Mas com certeza o meu maior aprendizado de 100%, 90% do inglês que eu tenho hoje foi através do estudo em casa, o que me ajudou bastante. Foi estudar pelo YouTube, vários tipos de aula com brasileiro, com americano. Isso foi me dando um suporte bem legal para o início dos meus estudos. Muita série, a primeira coisa que eu fiz quando eu decidi aprender inglês de verdade foi imergir. Isso é muito importante. Eu não tinha celular na época, eu lembro que o meu primeiro iPhone eu fui ter aqui nos Estados Unidos, era um iPhone 5, e eu fiquei com ele até 2 anos atrás. Eu fui trocar agora por um iPhone 10, e mesmo assim porque uma amiga minha me deu o iPhone dela, né? Ela quebrou o iPhone, a tela, e aí ela falou, pô, eu tenho seguro, eles vão me dar outro, você quer esse aqui? Ela foi e me deu. E foi assim que eu consegui um iPhone 10, senão provavelmente eu estaria com um iPhone 5 até hoje. Não me ligo muito nessas paradas não. A partir do momento que eu decidi aprender inglês de verdade, a primeira coisa que eu fiz foi cortar música em português, e eu gostava demais, eu sempre toquei música MPB em especial, participei de alguns festivais de música de MPB aí no Brasil, em Barueri, né, no FEMUPO, para alguns aí que conhecem, para você que já teve no FEMUPO, deixa aqui no comentário, vou gostar de saber. E aí que a primeira coisa que eu cortei, não foi fácil, foi música em português, filme, novela, o que fosse em português. Parei de assistir durante os meus últimos 3 anos, pelo menos, antes de vir para os Estados Unidos. Parei de assistir TV em português, Rede Globo, SBT e outros, e só fiquei me dedicando a assistir muito filme. Tinha muito DVD no Brasil, né? E eu assistia o mesmo filme várias vezes, com e sem legenda. E aí quando eu me sentia mais confortável, que eu já entendi um pouco do que estava falando no filme, aí eu passei a colocar a legenda em inglês, porque eu já tinha assistido com a legenda em português, então isso me ajudava bastante no entendimento. E assistia o mesmo filme, sei lá, 10 vezes, 20 vezes. É assim que você estuda inglês. Se você quer aprender inglês de verdade, é repetição. Eu já assisti muito vídeo, muita palestra, muita gente ensinando
a como você aprender inglês de verdade. E é unânime assim, entre os especialistas, entre os professores. Repetição. Por mais que você queira aprender, se você não repete a mesma frase, a mesma palavra, até você entender e gravar na sua mente o seu significado, você vai ter uma dificuldade maior em aprender inglês. Agora, a partir do momento que você pega esse hábito de assistir o mesmo seriado, a mesma série, o mesmo filme em inglês, pega o seu celular, troca toda a linguagem dela para o inglês, e a mesma coisa com suas redes sociais, alterar de português para inglês, isso vai te trazer muito resultado, vai te ajudar bastante. Uma outra dica que eu posso dar para vocês que quer aprender inglês e não tem a vivência com o americano, tá o tempo todo falando, ouvindo, escrevendo e lendo inglês, eu sugiro também que você, no YouTube tem muita aula em inglês que você pode estar estudando e tem muito áudio em inglês que dura 3, 5, 8, 10 horas com pequenas frases e expressões, palavras, vocabulário que você pode estar ouvindo enquanto você dorme. E eu fazia isso com muita frequência. Eu tinha o hábito de estudar o meu inglês e aí antes de dormir eu colocava no YouTube algum inglês para dormir, ou aprendendo inglês enquanto se dorme. Se você buscar aí no YouTube, você vai encontrar bastante desse material. E isso para mim ajudou bastante. Tenho certeza que isso fez diferença. Porque apesar de você não estar ouvindo, né, o que está sendo dito, na medida que você está dormindo, que você está prestes a cair no sono, você tá, a parte que você, do seu dia que você está mais relaxado, mais tranquilo na maioria das vezes. E é onde você tem aquela facilidade de estar ouvindo, entendendo e buscando ouvir e entender o que está sendo dito. Né? Eu acho que faz muito sentido, isso me ajudou bastante. Uma outra dica que eu posso dar para você, que é meio de louco assim, mas que me ajudou muito, é você falar com você mesmo. Você coloca a câmera de frente para você, ou seu próprio celular, para você que não tem um celular, uma câmera, que era o meu caso na época, de frente para o espelho mesmo, ou num gravadorzinho de voz, para você ouvir a frase e falar e repetir. Um erro muito comum que a maioria tenta fazer e não dá certo e acaba aprendendo o inglês errado ou acaba aprendendo de forma errada e depois para aprender o correto é muito mais difícil, é você tentar criar ou inventar palavras ou expressões ou traduzir do português para o inglês. Isso é um erro para quem está aprendendo inglês, não funciona. O que você tem que fazer até hoje eu lembro que vira e mexe eu estou conversando com alguém, eu estou negociando alguma coisa, algum cliente novo na minha área de limpeza, ou dirigindo para algum aplicativo e o cliente quer conversar, quer perguntar alguma coisa. Muitas das frases que eu uso, que eu falo, na mesma hora que eu falo eu já lembro de onde veio ela, porque eu tento fazer como foi me ensinado, que é repetir ou copiar, imitar quem fala o inglês perfeito. Então algumas frases prontas ou algumas expressões ou gírias que eu uso porque eu aprendi vendo algum filme, algum seriado, e fiquei repetindo e repetindo e repetindo. Então quando eu precisava usar algo do tipo, alguma expressão que eu já tinha visto muitas vezes na TV, eu simplesmente repetia. E isso é 100% de certeza que você não vai estar falando errado, que você não vai estar se expressando errado, porque você está copiando um americano nativo que fala a língua da melhor forma correta. Um outro erro que eu cometi bastante no meu início da minha carreira como estudante de inglês foi que eu tentava criar alguma frase ou traduzir ao pé da letra o que é dito em português e a pessoa ficava, o que você está falando? Não estou entendendo. Por quê? Nem sempre faz sentido. É um outro erro. E essa é uma outra dica que eu posso dar para você, que é não tentar criar, não tentar falar, não tentar traduzir o que é dito em português para o inglês ao pé da letra, que nem sempre vai funcionar. Essas dicas com certeza vai te ajudar a dar um up aí no seu inglês, na sua fluência, tá bom? Bom, por enquanto é isso. Espero que tenham gostado do vídeo. Encaminha para aquele amigo, para aquela amiga, para o seu filho, para sua filha que está tentando aprender inglês há algum tempo e não tem jeito, e já desistiu várias vezes de estudar o inglês. De repente isso vai ajudar bastante a pessoa a entender como deveria estar sendo estudado o inglês para ter um melhor aproveitamento, tá bom? Para você que quer um contato mais direto comigo, segue aqui na tela o meu Instagram, o meu Facebook,
E para você que também tem alguma dúvida, alguma sugestão para um próximo tema, um próximo vídeo, escreve aqui nos comentários, eu vou estar respondendo a você, ou quem sabe essa sua mesma dúvida vai estar virando vídeo para o nosso canal, tá ok? Então é isso, gente, muito obrigado e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!